de terror ainda está vivo e o filme Telefone Preto prova isso pra gente. Com um orçamento até modesto, eles entregam um filme de dar arrepios. Uma história que mistura elementos, mas não perde o charme e um subtexto muito interessante se você for parar para analisar. Você sabia que essa história é baseada em fatos reais? Então quer dizer, Igor, que tinha um cara nos anos 70 que sequestrava crianças, colocava elas dentro de um quarto que recebia ligações dos mortos? É isso que eu vou contar para vocês a partir de agora. Desliga esse telefone agora! E o ano é 1978. E uma onda de sequestros tem atormentado os subúrbios de Denver, no Colorado. Então, um garoto chamado Finney, de 13 anos, é sequestrado pelo sádico assassino, preso num porão com isolamento acústico. E lá ele descobre um telefone desconectado, mas que é capaz de receber a ligação das vítimas anteriores desse assassino, que estão dispostas a impedirem que ele tenha o mesmo destino trágico. Essa é a sinopse do Telefone Preto, que inclusive está em cartaz dos cinemas. Então se você quiser ver na tela grande, corre que ainda dá tempo. E pode ter alguns pequenos spoilers ao longo do vídeo. Não custa nada avisar. E vamos logo para a parte que eu sei que vocês querem saber, que é sobre o filme ser baseado em fatos reais. É o seguinte, na história, isso a gente já viu no trailer também, o garoto Finney lida diariamente com valentões na escola que praticam bullying e essas coisas. E também tem um pai bêbado que é fisicamente abusivo. No meio de tudo isso tem a questão que os colegas dele estão desaparecendo por causa desse assassino que está solto na cidade. Então, lembrando a vocês que essa história é baseada no livro do Joy Hill. E aí, o diretor desse filme é o Scott Derrickson. Ele leu o livro e é fã da história. Só que ele resolveu dar um toque pessoal, usar a sua própria experiência crescendo em Denver, no Colorado, no final dos anos 70. E aí, em algumas entrevistas, ele até lembra que o bullying era constante e que ele presenciou histórias de violências de pais com seus filhos. E isso foi traumático, ele teve que passar por terapia e outras coisas. Pois ele queria mostrar a resiliência das crianças confrontando alguns dos horrores reais da própria adolescência. Então, isso já faz a gente rever esse filme com outra ótica. E aí o assassino do filme é um ser chamado Graber, brilhantemente interpretado pelo grande Ethan Hawke. É um homem esquisito que transita pela cidade com uma van e balões pretos. É o seguinte, no livro, o vilão da história era baseado no serial killer John Wayne Gacy, que estrupou e torturou pelo menos 33 jovens nas décadas de 60 e 70. Aí, no primeiro rascunho do roteiro do filme, o Scott Derrickson estava se baseando nesse assassino para fazer o filme. Outra coisa, esse assassino da vida real, ele atuava também como palhaço. E aí, quando foi fazer o roteiro, o Scott Derrickson queria se basear nesse desgraçado aí da vida real. Mas aí o próprio autor do livro, que foi consultor de produção e tal, leu e disse, é melhor você não fazer isso. O Graber não pode ser um palhaço. E sugeriu que ele transformasse ele numa espécie de mágico antigo clássico. Foi assim que o Derrickson repensou o visual do vilão do filme. Pensa no seguinte, que se esse filme fosse de um palhaço que tem um balão que sequestra crianças dos anos 70, ia parecer um remake de It, a coisa, né? E o mais interessante é que esse filme não é só sobre o assassino psicopata. Ele tem alguns elementos sobrenaturais também. Isso é feito a partir das projeções de sonhos das chamadas vindas do limbo, que é habitado pelas vítimas anteriores do Graber. Inclusive ajudam o menino nessa empreitada de escapar desse porão. E lembrando novamente que tem um telefone preto lá que é desconectado e ele recebe ligação. E não, eles não estão recebendo essa ligação via Bluetooth, porque nem existia isso na época. É do além mesmo essas ligações. Outra coisa que é muito legal é a construção visual desse filme, que está perfeita. Ele é interessante em vários aspectos. Começando por quando as crianças que foram mortas aparecem para ajudar o Finney, cada uma aparece de um jeito, digamos assim. Porque elas foram assassinadas, cada uma de maneiras diferentes pelo Graber. Isso reflete na maquiagem delas. Você pode prestar atenção que a maquiagem para cada uma é diferente. E originalmente eles não utilizariam maquiagem, sim CGI. Mas depois foi decidido usar maquiagem, o que foi um acerto muito legal, que ficou até mais crível. Podemos refletir também quando a gente ouve as ligações e tal, se nota na voz delas a dor, o sofrimento, a não aceitação da morte. Então é bem pesado, na verdade. Isso é somado à estética desbotada que o filme tem. Evoca os filmes antigos caseiros. E aí temos imagens em jornais colados na parede falando dos desaparecimentos. Aquele tom escuro, monótono, que adiciona um tom de crime mesmo à história. E agora, falando um pouco mais do vilão, a gente pode notar que ele usa várias máscaras. Só que inicialmente nem teria máscaras na história. Eles perceberam que seria muito mais interessante para o enredo se tipo, o assassino não pudesse ser quem ele é de verdade sem uma máscara. E aí um dos motivos para a escolha do Ethan Hawke foi isso, porque como o personagem usava uma máscara, eles precisavam de alguém com uma voz forte.
ele pudesse penetrar a partir daquela máscara e criar algo único. I was really starting to like you, Finney. E aí o resultado é um vilão desequilibrado e esconde o humor por trás dessas máscaras, que foram criadas pelo Tom Savini, que é muito conhecido em Hollywood por maquiagem e efeitos especiais e filmes de terror, como Sexta-feira 13 e muitos outros. E outra coisa que a gente pode notar é que as máscaras que ele usa variam de acordo com o estado de espírito do sequestrador. A gente pode notar também o quanto o Ethan Hawke está se divertindo fazendo aquela performance, o que fica muito natural. Would you like to see a magic trick? Salt and pepper. E esse filme, em momento algum, ele esquece do elemento humano. O Finney foi sequestrado, só que ele tem uma irmãzinha pequena do lado de fora. E a menina é espetacular. E rouba a cena, na verdade. Porque ela é assombrada por tipo visões, sonhos do que está acontecendo com o irmão. E ela é bem insistente na tentativa de encontrá-lo. O nome da menina é Gwen. E ela é uma peça-chave no filme. E aí esses dois irmãos, tanto juntos ou separados, eles sofrem para sobreviver nessa cidade que eles estão. E aí você pode ver isso até como uma crítica. Não havia um sistema de apoio à criança confiável na época para dar suporte a essas crianças. Por isso que elas sofriam bullying, apanhavam, passavam por essas situações em casa. Então, para você ver que esse filme é mais do que uma história de terror. Porque temos uma narrativa multifacetada e diferenciada que pega elementos de terror, mas apoiados com uma discussão sobre ciclos de abuso, trauma, vínculos e a juventude. Isso é mostrado até mesmo no vilão. Porque se você for analisar de certa forma as atitudes dele, é como se ele tivesse uma regressão de idade baseada no trauma. Fizeram chegar naquele ponto. Mas claro que isso não justifica todas as atrocidades que ele fez. Mas para você ver que o trauma está nessa história de diversas maneiras. E isso faz também com que esse vilão seja mais volátil e imprevisível. E mesmo assim, se você for olhar, o vilão é quase como uma participação especial nessa história, porque o brilho mesmo é para as crianças. Mas claro que em todas as cenas que o vilão aparece, ele rouba a cena. E palmas novamente por Ethan Hawke, que é o primeiro grande vilão que ele faz e fez muito bem. Ele usa na maioria do tempo uma máscara e a atuação é mais na linguagem corporal. Então, por mais que tenha sanguinolência, essas coisas, é como se essa parte fosse um segundo plano na história. Uma trama até relativamente simples, mas que tem nuances e você não nota de primeira. Tendo na gente que está assistindo uma atenção o tempo todo pelo que está acontecendo com aquelas crianças e o que vai vir em seguida. A mensagem final que eu posso ver para esse filme é que entre assassinatos e fantasmas, o diretor Scott Derrickson consegue mostrar que nada é mais cruel e assustador do que crescer e amadurecer. Então chegamos ao fim do vídeo falando sobre Telefone Preto. Então eu quis fazer um híbrido entre review e algumas curiosidades e análises que eu pude fazer sobre esse filme. Você pode ver que a gente pode criar uma discussão muito interessante a respeito. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Espero que o Scott Derrickson continue fazendo filmes de terror, porque ele mostrou que sabe muito bem. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!